Jennifer Martin sempre contou exatamente a mesma história para as autoridades e outras pessoas por 36 anos, nunca se desviando dela. Recentemente, ela contou sua história novamente para um aluno da Albuquerque High School, que estava compilando histórias assustadoras para o jornal da escola no Halloween. O aluno gravou sua história e depois a transcreveu. Esta é a história, conforme transcrita pelo aluno. Seja mal-vindo ao canal Terror Noturno. Meu nome é Lucas e tenho uma história para lhe contar. A história que eu estou prestes a contar para você é exatamente como aconteceu. Eu sei o que vi. Foi em 11 de março de 1986, de volta a Socorro, Novo México. Até hoje, lembro quase todos os detalhes daquela noite. Os sons, os cheiros, as imagens na minha cabeça, mesmo que eu só tivesse 13 anos na época. Meu pai e eu estávamos voltando da minha escola. Tínhamos acabado de assistir uma pequena peça em que eu estava envolvida. Minha mãe morreu quando eu era bebê, então era só eu e meu pai. Ele era um trabalhador duro, mecânico na maior parte da sua vida. Era um bom homem e fez o melhor que pôde me criando sozinho depois que minha mãe morreu. Isso realmente o afetou a ponto de eu acreditar que ele nunca quis sair com outra mulher. Ele amava demais a minha mãe. Desculpe, não quero chorar. Me emociono quando falo sobre isso. Mas quero que as pessoas saibam a verdade do que aconteceu. Peço desculpas. Voltamos ao evento daquela noite. A única coisa da qual sempre tive dúvida foi o horário exato em que tudo começou. Estava começando a escurecer, mas ainda havia luz suficiente para ver quando tudo começou. Era março, então deveria ser por volta das 8 horas da noite. Naquela época, Socorro era praticamente deserta. Não havia muitas pessoas vivendo lá na época. Era uma daquelas cidades que todo mundo conhecia todo mundo. O percurso da minha escola até a nossa casa era principalmente pelo deserto, então você podia ver por milhas em qualquer direção. Enquanto dirigíamos e conversávamos sobre o que comer no jantar, nunca esquecerei o que meu pai estava falando. Quando de repente ele parou e olhou para o lado direito. A expressão em seu rosto era como se ele tivesse visto uma alma penada. Isso me assustou, porque nunca em minha vida tinha visto meu pai com medo de algo. Cresci pensando que ele era o homem mais corajoso do mundo. Então meu corpo tremeu de medo imediatamente. Virei lentamente a cabeça para ver o que ele estava olhando e vi a coisa mais estranha que já tinha visto. Uma garotinha, bem ao longe, afastando-se lentamente da estrada com as costas viradas para nós. Julgando pelo seu tamanho, ela tinha talvez 6 ou 7 anos. Ela usava um seu vestido antigo e seu cabelo estava todo bagunçado. Meu primeiro pensamento foi que ela era uma sem-teto. Meu pai então murmurou alto o suficiente para eu ouvir. O que diabos está acontecendo? Mal ele disse isso, ele começou a puxar o caminhão para o lado da estrada. Ele olhou para mim e perguntou: "O que devemos fazer, garotinha?" Era o apelido que ele me dava e me chamava assim desde que eu me lembrava. Eu olhei para ele e disse: "Não tenho certeza, pai. Não tenho um bom pressentimento sobre isso. Algo não parece certo para mim. Eu sei o que você quer dizer. Estou tendo um pressentimento estranho também. Não quero apenas deixá-la aqui se ela estiver perdida ou algo de ruim aconteceu com ela." Ele respondeu: "Pai, talvez devêssemos ir contar ao xerife e pedir para ele dar uma olhada." Eu disse: "Sim, é uma boa ideia. Mas e se ela continuar vagando pelo deserto antes que eles possam chegar aqui? É uma viagem de 20 minutos até a delegacia do xerife daqui. Mais 20 minutos para eles voltarem. Ela é apenas uma criança pequena", respondeu meu pai. "Eu sei, pai, mas estou sentindo um aperto no estômago com isso", respondi. Assim que expressei meus sentimentos, meu pai desligou o caminhão, começou a sair, fechou a porta e começou a andar em direção à garotinha no deserto. Ele sempre foi teimoso, e eu sabia que, uma vez que ele tomasse uma decisão, não havia nada que eu pudesse dizer para mudá-la. Eu saí do caminhão também, mas fiquei em pé perto da porta, decidindo se deveria segui-lo. Tentei me mover, mas estava congelada de medo. Fiquei ali, observando-o ansiosamente quando ele se aproximava da garotinha. O aperto do meu estômago ficou mais forte à medida que ele se aproximava dela. Quando ele estava a poucos metros da garotinha, ela parou, sem se virar.
Meu pai também parou de repente. Os dois ficaram ali, sem se mover, por minutos que pareciam horas. De repente, meu pai virou-se e começou a andar de volta para o caminhão, mas a garotinha ainda estava parada lá, sem se mover. Quando meu pai se aproximou do caminhão, pude ver claramente em seu rosto que algo não estava certo. Quando ele estava a uma distância que podíamos conversar, eu perguntei a ele: "O que aconteceu, pai? O que há de errado?" Ele não respondeu. Ele simplesmente continuou andando ao redor do caminhão e entrou. Eu entrei imediatamente no caminhão. Olhei para ele e perguntei novamente: "Pai, o que está errado? O que aconteceu com aquela garotinha?" Ele não disse uma palavra. Seu rosto estava sem expressão enquanto ele olhava para o para-brisa do caminhão. Nesse ponto, eu estava realmente preocupada. Meu pai era como uma rocha para mim. Nada nunca o abalava. Para mim, ele era o homem mais forte do mundo. Então você pode entender por que eu estava extremamente preocupada naquele momento. Passaram-se minutos de silêncio antes dele ligar o caminhão, colocar a primeira marcha e começar a dirigir. Ele permaneceu em silêncio o tempo todo, nem mesmo me olhou. Enquanto dirigíamos, olhei pela janela à minha direita para ver se a garotinha ainda estava lá. Ela não estava em lugar nenhum. Muitos pensamentos passaram pela minha cabeça e achei não o pressionar para falar. Então, ficamos em silêncio durante toda a viagem de volta para casa. Quando ele estacionou o caminhão ao lado da nossa casa, ele parou o veículo, saiu, entrou direto em casa sem nem me olhar. Nesse ponto, eu estava realmente entrando em pânico. Lágrimas escorriam pelo meu rosto e eu estava completamente perdida quanto ao que fazer em seguida. Eu nem sabia se queria entrar em casa com meu pai agindo de maneira tão estranha. Depois de alguns minutos, reuni coragem suficiente para sair do caminhão e comecei a andar em direção à casa. Já estava quase totalmente escuro e quando me aproximei da casa, percebi que meu pai não tinha acendido nenhuma luz e a porta da cozinha estava aberta. Arrepios subiram pela minha espinha e os pelos do meu braço ficaram todos arrepiados. Eu estava ficando mais assustada a cada segundo. Ao entrar na cozinha, gritei pelo meu pai: "Pai, pai, onde você está?" Não houve resposta alguma, apenas o silêncio arrepiante. Pensei em voltar e fugir, mas o vizinho mais próximo ficava a 1 milha de distância. Estava muito escuro naquele momento, e ideias passaram pela minha cabeça sobre o que fazer. Liguei o interruptor de luz na cozinha, esperando que isso aliviasse um pouco do medo. Não aliviou. Assim que liguei o interruptor, vi algo no canto do olho. A garotinha no deserto estava ali. Ela estava lá, com as costas viradas para mim por um segundo, e de repente, ela desapareceu. Parecia que ela tinha estado ali o tempo todo. Pulei para trás com susto, batendo na parede e soltando um grito. Gritei novamente pelo meu pai, o mais alto que pude, mas novamente não houve resposta. Nesse momento, eu estava em pânico e me perguntando se estava apenas imaginando coisas. Parte de mim queria virar e sair correndo para fora, mas também estava preocupada com meu pai. Reuni coragem novamente e decidi me dirigir ao quarto dele, acendendo todas as luzes pelo caminho. Seu quarto ficava no final do corredor, no andar de cima. Então, quando cheguei ao pé da escada, decidi chamá-lo mais uma vez. "Pai, por favor, me responda." Como antes, não houve nenhuma resposta. Antes de subir as escadas, acendi a luz do corredor no andar de cima, esperando que isso ajudasse. Não ajudou em nada. Respirei fundo e comecei a subir os degraus, um de cada vez. A cada degrau que eu subia, a sensação de que algo estava muito errado ficava cada vez mais forte. Depois que pareceu uma eternidade, finalmente cheguei ao topo das escadas e ao final do corredor, ao quarto do meu pai. Eu podia ver que a porta estava fechada, o que me deixou ainda mais assustada, pois não tinha ideia do que havia do outro lado. Lentamente, me aproximei da porta e decidi bater e chamar meu pai suavemente mais uma vez. "Pai, pai, você tá aí?" Novamente, não houve nenhuma resposta. Tomei outra respiração profunda, agarrei a maçaneta da porta e comecei a abrir a porta lentamente. Conforme a porta rangia ao abrir, pude ver que o quarto dele estava extremamente escuro. A luz do quarto
estava a vários metros de distância, à minha esquerda, o que significava que eu teria que enfrentar a escuridão para ligá-la. A luz do corredor não iluminava muito o quarto. Naquele momento, eu estava mais assustado do que jamais estive em toda a minha vida. Entrei no quarto e me apressei o mais rápido que pude para ligar a luz. Assim que virei o interruptor, ouvi o som mais terrível vindo do armário dele. Meu corpo inteiro imediatamente congelou no lugar. Minha mente estava gritando para eu virar e correr o mais rápido que pudesse. A outra parte de mim estava dizendo que, se meu pai estivesse realmente em perigo, eu não podia abandoná-lo. Meus instintos devem ter tomado conta, porque eu não sou tão corajoso assim. Comecei a caminhar lentamente em direção ao armário para ver o que estava fazendo o som de trituração. A porta estava entreaberta e, antes que eu pudesse alcançá-la, lembrei-me de que o armário dele tinha uma corrente que ele puxava para acender a luz. Eu não ousaria tentar alcançar a corrente. Estava esperando que a luz do quarto fosse o suficiente. Lentamente, estendi a mão, agarrei a maçaneta da porta e comecei a abri-la lentamente. Conforme a porta se abria, vi um lampejo de algo e depois não havia nada. Tentei gritar de horror, mas nada saiu da minha boca. Tudo que pude fazer foi olhar em estado de choque para o interior do armário. Estava completamente coberto de sangue. No meio do chão do armário, deitado em uma poça de sangue, havia um relógio de pulso. O relógio que minha mãe havia dado ao meu pai antes de morrer. Eu sabia porque ele nunca o tirou, pelo que me lembro. Caí de joelhos em completo choque, sem saber o que fazer. Não tenho certeza de quanto tempo eu fiquei ajoelhado ali. Poderia ter sido horas. Quando finalmente me recuperei, desci as escadas, peguei o telefone e disquei 911. O resto da noite foi um borrão, enquanto o xerife Daxon e seus ajudantes entravam e saíam da minha casa. Lembro de ter feito muitas perguntas, mas não consegui lembrar muito do que disse, exceto por encontrar a garotinha no deserto e os eventos que se desenrolaram depois disso. Imagino que eu devia parecer louca, e tenho certeza de que ninguém acreditou em mim, especialmente com o armário coberto de sangue. As semanas seguintes, o xerife e seus ajudantes vasculharam a casa por dentro e por fora, deixando nada para trás. Eles vasculharam a propriedade e até 1 milha ou 2 na área circundante. Eles trouxeram cães farejadores de cadáveres de outro estado para tentar encontrar o corpo dele. Mas eu sabia que não encontrariam nada, e não encontraram. Eles me fizeram ir a um psicólogo para ver se ele poderia me ajudar a lembrar de algo. Acho que foi porque eles pensaram que eu tinha algo a ver com o desaparecimento dele. Depois de um tempo, fui morar com minha tia Albuquerque e ela me criou. Não passa um dia em que eu não pense no meu pai e sinta muita falta dele. Eu sei que a garotinha do deserto o levou de mim e não consigo me livrar do sentimento de que, um dia, ela virá atrás de mim. Para mais histórias de terror assustadoras como essa, não deixe de se inscrever no canal. Boa noite.